Esse texto, ele é um texto antigo, né? Já tinha uma tradução para português, mas recentemente foi republicado pela editora Ubu, Embu, Utu, não lembro o nome da editora exata, mas essa editora lançou um livro bem bonito. Eu não comprei, eu estou usando a versão antiga, que foi a que eu disponibilizei para vocês no Drive. A parte que eu propus hoje é uma parte curta, porém bem densa, de 7 páginas, que é a introdução e o primeiro capítulo. Esse texto, ele foi escrito por um médico e psicanalista, quem estava à frente, né? Ele não assinou com o nome dele, mas era quem estava à frente do Coletivo Socialista de Pacientes, que foi o Wolfgang Huber. E o Coletivo Socialista de Pacientes foi um grupo fundado na década de 70 na Alemanha, por um grupo de pacientes que era liderado por esse Wolfgang Huber. Ele se colocava a criticar de maneira mais radical possível a psiquiatria tradicional e o sistema capitalista, né? E, e ele trouxe questões para articulação entre o marxismo e a próprio movimento de antipsiquiatria e até a psicanálise, que eu acho que vão enriquecer o debate que a gente está construindo aqui. Esse grupo, o Coletivo Socialista de Pacientes, ele foi perseguido, ele sofreu repressão estatal, os seus membros sofreram diversos processos judiciais, alguns foram presos e, inclusive, alguns deles participavam de uma milícia de extrema esquerda, né, o RAF, que na época se inspirava nas táticas maoístas de guerra de todo o povo, de guerra popular camponesa, etc. Mas, enfim, vamos ao texto, já dado esse contexto histórico. Primeiro, falar um pouco sobre a antipsiquiatria, ele foi um movimento que surgiu para contrapor a ideia hospitalocêntrica do tratamento psiquiátrico, psíquico, né? A segregação da loucura, a tortura, o abuso aos direitos humanos. Então, a antipsiquiatria não quer dizer que era um grupo para abolir os psiquiatras do planeta, nem a própria psiquiatria, mas era um movimento de crítica da forma que a psiquiatria se colocava à frente desse movimento de segregação da loucura. O Sartre, que escreve o prefácio desse manifesto do Coletivo Socialista de Pacientes, ele diz que esse texto aponta a única forma de radicalização possível da antipsiquiatria. Ele não está falando que é mais uma, é a única forma. Ele relembra, né, que o Marx chamava de alienação, o coletivo chama de doença. Então, a todo momento, existem forças na sociedade que atomizam os indivíduos, colocam eles isolados um dos outros e degrada a sua condição de vida, como a Danusa estava falando aqui, dos militantes das organizações políticas, que hoje, de maneira ampla, sofrem uma pressão que é resultado da própria degradação econômica e política que hoje a gente está vivendo aqui no Brasil, né? Principalmente a degradação política das direções tradicionais. Eu estava lembrando aqui, enquanto fazia essa apresentação, que no Brasil a loucura era chamada de alienação, tanto que os hospitais psiquiátricos eram chamados de hospitais alienados. Eu não sei se em outras línguas era chamados dessa maneira também, mas eu achei curiosa a Conta do coincidência. Machado de Assis, né? Sim, o lá da Casa Verde, Alienista. é bem legal. O Sartre ele também reconhece que as coisas mudaram, ou seja, mas que a alienação como um fenômeno, ele permanece. Esse fenômeno está aí, está presente sob outras formas. Então, a doença para esse coletivo é a única forma possível de vida dentro do capitalismo. Ou seja, a doença não é alguma coisa que pode ser extirpada, eliminada, mas o capitalismo e doença coexistem. O capitalismo precisa da doença psíquica, seja na forma da neurose ou da psicose, né, que são esses dois termos que o Wolfgang traz aqui. Então, a cura para o capitalismo é uma forma de incrementar a capacidade
para que o indivíduo continue produzindo, mesmo estando doente, ou seja, a cura não afasta a doença, mas realoca o indivíduo na sua capacidade produtiva. Então, a sociedade, ela acaba se dividindo entre dois grupos: os saudáveis e os curados. Desculpa, os doentes, não tem aqui errado, os doentes e os curados. Mas os curados, como eu falei, continuam doentes. Então, na verdade, são categorias que se ignoram, né? Mas que o reconhecimento de alguém como doente é o reconhecimento de alguém que tem cada vez mais dificuldade de se colocar na condição de produzir riqueza em troca do salário. E esses reconhecidamente doentes são entregues aos curados, que seriam os psiquiatras. E o psiquiatra, o Sartre escreve no prefácio, é um policial que é naturalmente cúmplice dessas forças atomizantes da sociedade. Ele individualiza e subjetiviza a doença. Ele pega a doença, coloca como um problema individual, que pode ser curado, extirpado, e tenta achar uma cura subjetiva, dentro de um método aplicado ao próprio indivíduo um a um. Então, o psiquiatra pega semelhanças nas singularidades dos pacientes, dos doentes, e estuda a conduta deles e constrói entidades nosológicas. Nosologia diz respeito ao estudo da doença. Noso é doença, logia é estudo. Então, os pacientes, o que o Sartre está falando é que a única forma de se contrapor a a violência dessas entidades nosológicas se expressou através da constituição desse coletivo socialista de pacientes e médicos. Então, esse coletivo, ele acaba com a diferença entre doente e médico, como indivíduos separados, como tendo organismos diferentes, e reconhece que a relação médico-paciente, ou psicanalista, analisante, analista, que seja, tem um vínculo dialético que precisa ser explorado, né? Então, o coletivo tem o seguinte objetivo: ele permite reunir dois elementos da doença. Ele identifica dois elementos da doença, desculpa, ele identifica dois elementos. Um é um elemento reacionário, ou seja, a ideologia burguesa, que é essa coisa de preparar a pessoa para o trabalho, o bem-estar, é isso que a gente vê nos anúncios de plataforma aí na internet. É deixar a pessoa bonitinha lá para poder voltar a trabalhar, cuidar da família, dos filhos, etc., dos pais, dos avós. E um outro elemento que é um elemento progressista, que é um, uma consciência das verdadeiras necessidades que são desfiguradas pela sociedade e que, portanto, geram a doença. Então, sei lá, no caso da violência de gênero, perceber como uma situação em que a mulher se coloca como sempre subjugada aos homens da casa, isso pode se desdobrar para dois campos. Um é, por exemplo, aí já é observação minha, óbvio, isso não está no texto. Um é a mulher que reivindica o ser a dona de casa exemplar, que tem um movimento de direita, de extrema-direita, que aparecem muito falando sobre isso, né? De reforçar a posição da mulher enquanto chefe do lar, que cuida dos filhos, que é sustentada pelo marido e respeitada pelo marido. Mas tem uma outra posição também que fala que isso daí é uma. Essa seria a posição reacionária, né? A outra mostra que isso daí é uma farsa, é só uma maquiagem da opressão e que não. A mulher precisa ser emancipada do trabalho doméstico e fazer isso como uma possibilidade de escolha, se for o caso. Tem só um exemplo que me veio aqui à cabeça sobre o que seria esse elemento progressista e o elemento reacionário da doença. Então, a cura que a psiquiatria ela propõe, ela só tenta reintegrar os, os doentes. Só que aí que está a força do coletivo, segundo Sartre. Porque quando os psiquiatras
impulsionam a doença em direção à sua expansão a partir desses elementos reacionários, ele também está criando uma força que se amplia, ou seja, conforme a doença ela fica mais poderosa, ela também tem o maior potencial de se transformar em algo transformador e revolucionário. Ele está aqui trazendo um pouco da própria lógica da luta de classes, no qual a criação do proletariado e a expansão do proletariado enquanto classe cria uma ameaça à própria existência do sistema capitalista. Mas isso não é automático, é preciso de uma consciência que transforma os proletários em sujeitos revolucionários, em e uma consciência para si que consiga botar em movimento um partido político próprio, né? Então, o Coletivo Socialista de Pacientes seria uma espécie de partido dos doentes que reconhecem a necessidade de superação da sociedade capitalista, partido esse que incluem os pacientes, os médicos, etc. Agora, o primeiro capítulo, né, tentando passar aqui da maneira mais rápida, o Wolfgang, aí já o autor do texto, começa dizendo que para resolver um problema a gente precisa identificar, a gente precisa conhecer. Da mesma maneira que é insuficiente falar que existe uma causa orgânica para cada manifestação neurótica ou psicótica, é insuficiente também dizer da causalidade social, que é algo muito comum na esquerda, né? Ah, a neurose tem uma causação social, mas o que ele está falando é que isso é insuficiente, é simplista, que torna o entendimento do capitalismo como algo maniqueísta. O capitalismo é mau, é malvado, ele gera doença, e essa doença precisa ser combatida combatendo o capitalismo. Essa não é uma boa resposta, inclusive equipara essa resposta à resposta da psiquiatria clássica, que tenta achar o problema orgânico. O centro aqui é o entendimento de que o sintoma é a manifestação da essência da doença. Então, o sintoma manifesta a essência do que é a doença. E a doença é a alienação. A alienação é a miséria corporal e psíquica vivida pelos indivíduos. Ou seja, a doença não é apenas uma forma de alienação, ela é a alienação. Ele traz aqui um pouco do estudo do Engels em Dialética da Natureza, na ideologia alemã, onde ele explica que durante um período mais ou menos longo, a humanidade teve que lutar contra forças da natureza muito poderosas, como a chuva, como animais ferozes, como doenças que eram impossíveis de serem combatidas pelo nível de desenvolvimento da técnica, do cuidado de si, etc. Essa luta contra a natureza, ela foi, em grande parte, amenizada e reduzida. Porém, esse aspecto de luta do homem contra uma entidade superior se transferiu para a figura do capital. Então, hoje, a humanidade, ela ainda assim não consegue tomar os rumos racionais do seu desenvolvimento. A gente não simplesmente produz uma vacina contra a Covid-19 para curar, ou pelo menos para proteger a maior parte possível das pessoas que podem ser infectadas. Não. A vacina da Covid-19 é produzida na velocidade que interessa aos lucros dos grandes proprietários dos conglomerados farmacêuticos. Então, de algum jeito, a, a nossa humanidade ainda está submetido a uma força natural. E o capital é a força natural. É uma força que a gente se defronta e que a gente se vê impotente, sem saber como lutar, sem saber como colocar o caráter humano acima da própria natureza. A gente está constantemente ameaçado. No, no manuscrito econômico-filosófico, o Marx insiste que o comunismo é a superação positiva da propriedade privada. E a propriedade privada é entendida como autoalienação humana. Então, o que o Wolfgang está falando aqui é que, ao identificar esses males sociais, a ideia não é simplesmente eliminar o mal,
ou ao identificar as consequências psíquicas e subjetivas da sociedade capitalista, a questão não se resume a acabar com a sociedade capitalista como uma solução negativa, mas entender que elementos da doença e que elementos que são produzidos só pelo capitalismo que tem o germe da destruição do próprio capital. Então, o que ele está dizendo é que a doença, ela não é só algo negativo que destrói, mas é algo que prepara, destrói o subjetivo, né, o trabalhador, ou até mesmo o burguês, mas é algo que prepara a destruição da sociedade capitalista. Então, a doença, ela destrói, mas é também a cura. Enfim, aí ele vai desenvolvendo, ao longo desse capítulo que é muito denso, essa relação dialética entre doença e cura. Gente, eu vou pular para o final aqui. Não imaginei que dava para falar tanto de 7 páginas. Então, eu aconselho que vocês leiam, tem muita coisa legal. E no final, ele vai dizer que existe uma forma reacionária de lidar com a doença. Essa forma reacionária é o seguinte: há, há certos grupos dentro da sociedade que podem, através do mundo do consumo, ou pela sua posição social, ter uma certa cura. E essa cura é no sentido burguês. Isso é, eu sofro, eu tenho a doença. Mas a partir do momento que eu consigo utilizar do meu poder econômico para gozar de todos os prazeres que a indústria do entretenimento, que a, a própria indústria alimentícia, etc., fornece, eu posso descarregar essa, essa energia que iria se manifestar esse sintoma através do usufruto desse consumo, e isso me traz uma posição de curado. Ou seja, da mesma maneira que o Freud tinha lá a abreação, a limpeza de chaminé no início da psicanálise, em que ele botava as pessoas para falar, as pessoas falavam e se sentiam melhor, mas isso não resolvia. O que o Wolfgang está trazendo aqui é que existe uma abreação possível para certos grupos que conseguem ter acesso a certos ambientes de consumo. Ou há grupos que têm uma posição social que faz com que eles consigam permanecer saudáveis à custa de outras pessoas. Esse é o lado reacionário da doença. A classe capitalista, portanto, ela assume essa alienação humana, essa submissão da humanidade à natureza, como seu próprio poder. Ela se identifica com essa alienação. Mas os despossuídos, o proletariado, não consegue ver da mesma maneira que o capitalista. Ou mais, as contradições que se acumulam através da doença vão empurrar o proletariado a se ver impotente diante dessa realidade desumana, se ver diretamente confrontado a essa natureza e impelido a destruí-la. Mas é preciso dar os meios para que essa destruição do sistema, para que essa doença possa ser usada de maneira progressista, para que os pacientes, os doentes, possam se insurgir contra as centrais do capital, e esse meio é o coletivo socialista de pacientes. Então, ser saudável é ser explorável. É esse o primeiro mini seminário aí do ano do CCCP. Eu quero então abrir aqui para os comentários de vocês. Pode abrir o microfone, ou então, se tiver já alguém falando, levantem a mãozinha e vamos lá.